Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, o programa de hoje está muito gostoso de assistir e foi também muito gostoso de fazer. Um programa leve, bem propício a uma antivéspera de Natal. Você vai ver, por exemplo, a última chamada, presta atenção, da vitrine de Natal, as melhores sugestões de presentes da cidade. Você vai ver também uma entrevista com Patrick Samuel Batista, que acaba de ser ordenado padre aqui em Piuí. Uma bonita cerimônia, você vai ver as imagens nesse programa. E vai ver as mensagens de fim de ano das principais lideranças religiosas de Piuí. Portanto, um PTV inspirado, leve, cheio de esperança para aquecer o seu coração. Antes, porém, eu quero mandar aqui 2 abraços importantíssimos. O primeiro para minha jovem amiga Araceli Amanda, está aí a menina, filha dos meus amigos Luísa e Zezinho, diretor da Sobep Zezinho Faria. Esta semana, Araceli recebeu seu diploma em administração pelo Unifor, o Centro Universitário de Formiga. Parabéns! Quero abraçar também minha amiguinha Maria Eduarda, de 5 aninhos, está aí a gatinha, filha dos meus amigos Maria Luzia e Paulo Duarte. Maria Eduarda acaba de conquistar a sua primeira formatura pela Escola Coronel Fidelis. E agora vamos com o nosso PTV natalino, começando com o Padre Patrick. Roda aí. Muito bem, o Piuí na TV tem o prazer de receber aqui hoje o nosso amigo Patrick Samuel Batista, um piuiense de 25 anos. Na verdade, ele é o diácono Patrick, é isso? Que foi ordenado presbítero no último dia 20 de dezembro pelo bispo da Diocese de Luz, Dom Antônio Carlos Félix. Agora eu quero esclarecer. Nós estamos dizendo que o Patrick foi ordenado no dia 20, embora a gente esteja gravando essa entrevista alguns dias antes da ordenação. Tá certo, Patrick? Tá certo. Nós estamos gravando isso no dia 11. Patrick seria ordenado no dia 20. E esse programa está indo ao ar no dia 22, para você ver a confusão. Mas, então eu quero deixar isso claro para que não haja nenhuma dúvida quanto ao teor da entrevista. Agora, Patrick, eu quero começar esclarecendo algumas dúvidas que a gente tem, acho que todo mundo tem, sobre esses termos usados aí na igreja. Por exemplo, diácono e presbítero. Esclarece para a gente o que é diácono, você vai ser ordenado presbítero. O que é presbítero é a mesma coisa de padre, de pároco, de vigário, como é que é? Pois é, Luciano, muitas pessoas perguntaram para mim a respeito disso pelos dizeres do convite, que está lá, convite de ordenação presbiteral. Então, na igreja, entre os 7 sacramentos, nós temos o sacramento da ordem. E o sacramento da ordem é dividido em 3 momentos. O primeiro momento é o diaconato, eu fui ordenado diácono. É o que você é nesse momento. Eu sou hoje. Eu fui ordenado no dia 5 de julho, lá na Catedral da Diocese de Luz, da cidade de Luz, melhor dizendo, pelo Dom Félix. Então, o diácono, ele é o homem do serviço. Vai servir a comunidade, atendendo às necessidades da comunidade, e tem algumas funções específicas na liturgia da igreja. Então, o primeiro momento do sacramento da ordem é o diaconato, em que a pessoa que recebe esse sacramento recebe o nome depois de diácono. O segundo momento é o sacramento da ordem, é a ordenação presbiteral. Quem é o presbítero? Desde a origem da igreja, a tradição da igreja diz para nós que o presbítero é aquele irmão mais velho na fé. Então, hoje, nós conhecemos o presbítero, a gente pode dizer que é uma expressão até mais técnica do termo usado costumeiramente de padre, né? Dentro da igreja, na hierarquia da igreja. Na hierarquia da igreja. Então, o presbítero é aquele irmão mais velho na fé que preside as celebrações litúrgicas e que vai conduzir a comunidade nos seus caminhos em direção à vivência da fé. E nós conhecemos os presbíteros hoje como padre. Então, padre que quer dizer um pai, esse irmão mais velho na fé que conduz a comunidade. É uma denominação afetiva, né? Podemos dizer que pai, não é isso? Um pai. E o terceiro momento do sacramento da ordem é o episcopado, que o bispo recebe esse sacramento, né? Que tem a plenitude do sacramento da ordem. Muito bem, então você está entendendo aí um pouquinho, mas tem 2 outros termos que eu gostaria que você falasse rapidamente também, que é o termo
vigário e pároco. Isso. Então, antes de 1965, do Concílio Vaticano II, todos os padres das paróquias eram conhecidos como vigários. Nós tivemos aqui em Piuí o vigário Padre Abel, o Padre Alberico, o vigário José Florencio. Então, os vigários são aqueles homens que fazem, às vezes, do bispo na paróquia. Porque o primeiro responsável pela paróquia é o bispo diocesano, no nosso caso, Dom Félix. Então, o vigário é que fazia, às vezes, do bispo na paróquia. Depois de 65 para cá, do Concílio Vaticano II, nós temos mais um termo técnico para diferenciar o pároco do vigário. Então, quem seria o pároco? É aquele que responde pela paróquia em primeiro lugar, em que sentido? Na questão administrativa, na condução dos trabalhos pastorais. E o vigário hoje, que também continua fazendo às vezes do bispo, é aquele que vai ajudar o pároco da paróquia a conduzir a pastoral de todo o movimento da igreja de cada cidade. Então hoje nós não temos somente o vigário, mas nós temos o pároco e o vigário. Muito bem, então está melhor esclarecido isso aí pelo Patrick. Patrick, agora eu queria que você contasse rapidamente para nós quem é o Patrick, um pouquinho da sua história, da sua biografia. Olha, então, eu nasci aqui em Piuí no dia 28 de abril de 1983. Na ocasião, meus pais moravam na comunidade rural aqui do Córrego Cavalo, próximo à Vila Costina, que fica na divisa dos municípios entre Piuí e Pimenta. Então lá, assim que eu nasci, fui morar lá com meus pais, e lá eu fiquei até os 4 anos. Com 5 anos eu voltei para Piuí, fixo na nossa residência aqui, e eu comecei os meus estudos. Eu vim para cá mais por causa dos estudos mesmo. Eu comecei a vida intelectual, vamos dizer assim, na escola, então escola estadual, né, doutora Avelino de Queiroz. Lá eu fiz até a 4ª série, depois eu fui estudar na escola estadual professor Francisco de Paula Rebelo Horta, o famoso Gotti, e lá eu fiquei até terminar a 8ª série, início do 1º ano. Então, aqui em Piuí, os meus pais são o José Sebastião Batista e a Ana Maria. Minha mãe, muitas pessoas conhecem, que ela trabalha muito na igreja. Minha família sempre foi uma família de comunidade aqui, sempre atuando. No tempo que eu estive aqui em Piuí, antes de ir para o seminário, eu trabalhei num projeto que aconteceu lá na Horta da Sociedade São Vicente de Paulo, e foi trabalhando na Horta da Sociedade São Vicente de Paulo, no contato que eu tive com os vicentinos, que eu entrei na Conferência São Geraldo, depois participando da comunidade, então Comunidade Bela Vista, hoje Comunidade Sagrado Coração de Jesus, e que eu fui me envolvendo com a pastoral do batismo, com a pastoral do canto, com a apostolado da oração, e a partir daí foi despertando em mim então o desejo de ser padre. Mas a minha vida... Pois é, eu vou te interromper, porque essa era a pergunta que eu ia te fazer. Imediato você já começou a falar dela. Nós estamos terminando esse bloco e eu queria que você dissesse se isso apareceu, surgiu em você, esse desejo, como uma certeza imediata ou se foi um processo. Como é que foi isso? Essa ideia de se dedicar à vida religiosa. Então, primeiramente nasceu o desejo. E o desejo não aconteceu assim de uma forma mágica, extraordinária, não. Ele aconteceu a partir da vivência da comunidade, percebendo a vida de igreja, como que Deus falava ao meu coração a partir dessa realidade. Então surgiu o primeiro desejo. E esse desejo foi amadurecendo a partir do momento que eu fui entrando na vida da comunidade. E as pessoas aqui, grandes baluartes que nós temos aqui na religião na nossa cidade, através do seu testemunho, da sua vida, do seu exemplo, ajudou a ir despertando esse processo de discernimento vocacional. Há uma reflexão. Há uma reflexão, sempre é uma reflexão. Não pode ser uma coisa cega também, Não pode ser uma coisa cega, porque é um chamado para uma vida toda. E tem uma responsabilidade muito grande, porque é a nossa vida entregue a Deus ao serviço da comunidade, ao serviço dos irmãos. E isso exige, eu acredito, de você essa reflexão e uma resposta, um posicionamento, né? Isso. Com certeza, Luciano, eu acredito que na vida a gente só caminha bem se a gente consegue fazer algumas pausas necessárias para poder refletir e perceber também os sinais de Deus na nossa vida e a partir daí, juntamente com Ele, caminhar com segurança. Muito bem. Patrick, o que é que um padre estuda? Na formação dele, o que é que um padre estuda? Queria que você respondesse isso daqui a pouquinho, no próximo bloco. Certo.